Ali, ver se está tudo funcionando. Aí a gente já vai. Teste som. Agora falaram que está ok. O pessoal aqui falou que está ok. Está ok mesmo, pessoal? Sim. O reverendo já viu aqui, está tudo bonito, então bora lá. Pois bem, faz de conta que eu não falei nada, tá? Então estamos começando. Estamos indo então para o final do livro de 1 Samuel e o final dessa primeira fase da história. Falei que eu ia começar com a leitura de um salmo. E o que eu disse é que nenhum dos salmos foi escrito exatamente neste momento dos acontecimentos de hoje, mas estão dentro de um contexto. E que contexto? Um contexto, de certa forma, de exílio. Davi está exilado. Por que o exílio é algo tão grave para eles? Olha isso aqui. Isso aqui está no 1 Samuel 1 Samuel 26, do 18 em diante. Davi está justificando para Saul. Tipo, o que eu fiz, né? E aí ele vai falar o seguinte: por que o meu senhor está perseguindo seu servo? O que eu fiz? E que maldade acha nas minhas mãos? E agora, rei meu senhor, por favor, escute as palavras desse servo. Se o Senhor Deus está o incitando contra mim, que ele aceita minha oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor. Ouçam isso. Porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vá e sirva outros deuses. O que acontece? Qual é o pensamento do israelita, o israelense naquele tempo, do israelita, na verdade, naquele tempo? Se eu não estou na minha terra, eu estou na terra de outro Deus. Então eu não estou nem no espaço de poder louvar o meu Deus, a servir o meu Deus. Quer um exemplo? O exemplo é meio maluco, mas olha que coisa interessante. Jonas, Deus manda Jonas ir falar com os ninivitas. O que Jonas faz? Ele foge de Deus. Como que ele foge de Deus? Ele vai lá para Tarsis, que é mais ou menos onde é a Espanha hoje. Na cabeça deles, então a gente tem que entender a cabeça do pessoal do Oriente Próximo, tá? Eles não tinham nem muita noção do tamanho do mundo, como as coisas aconteciam. Eu estou saindo da terra do Deus de Israel. Eu estou saindo do controle do Deus de Israel. Eu estou saindo de onde Deus de Israel manda. Então, para Davi, o mais pesado era isso. Ele estava sendo forçado a sair não só da terra, da parentela, de todo mundo que ele conhece, mas é como se ele estivesse saindo do controle de Deus. Ele está tendo que ir para a terra onde quem domina é um outro Deus, é o Deus estrangeiro. A gente sabe que só existe um Deus. E não é que Davi era politeísta e acreditava em vários deuses. Mas vocês entendem o tamanho do peso que é isso para uma pessoa que vive nesse contexto? E aí Davi vai fazer alguns salmos, são salmos da caverna, onde ele está ali, na caverna de Adulão, em outras cavernas, escondido. E aí eu acho que esse texto é um texto que serve até para a gente em momentos de... Serve? Eu acho que serve, não, né? Serve com certeza para a gente em certos momentos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus Ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. E envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões ávidos, por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Arrumaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cóvea diante de mim,
mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Senhor, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acorde lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Que eu darei entre os povos? Cantarei louvores a ti entre as nações, pois tua misericórdia se eleva até os céus. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Em toda a terra brilhe tua glória. É um salmo de lamento, é um salmo de tristeza, é um salmo de dor, mas uma tristeza com esperança. Davi sabe que a coisa vai acontecer. Davi está certo disso. Pois bem, como eu disse na hora que a gente estava offline, não dá para a gente ter certeza absoluta que Saul para de perseguir Davi a partir do 26. Então, quando Davi novamente deixa de matar Saul, tem uma oportunidade de matar Saul e não o mata, Davi faz um discurso, que é aquele discurso que eu estava lendo agora. E Saul fala, não, meu filho Davi, e se derrete todo por Davi. Não há mais nenhum momento de perseguição de Saul com Davi, mas não significa que não houve, significa que não foi registrado. O que Davi vai fazer agora? Davi ele vai fugir para a terra dos filisteus. Qual que é a ideia do Davi? Bem, aqui eles não vão vir atrás de mim. E definitivamente Saul pensa exatamente assim, não, fiquei sabendo que o Davi foi para Gate, eu não vou para Gate. Davi vai para Gate, que é governada pelo rei Aques, e o que Davi vai fazer? Ele passa a ser meio que um funcionário de Aques e trabalha nas guerras, ele é um mercenário. Tecnicamente falando, se alguém estudou alguma coisa, ouviu alguma coisa, por exemplo, da guerra da Ucrânia, a Ucrânia tem bastante mercenários lá, pessoas de outros países que estão indo lutar por eles por um soldo. Então Davi vira um mercenário de Aques. E ele sai em várias batalhas e vence várias batalhas. Interessante que ele vence essas batalhas, mas ele assim não conta muito bem a história completa para Aques. Então Davi vai para essas batalhas, vence as batalhas, extermina todo mundo, porque ele morria de medo de, se sobrasse alguém, essas pessoas fossem contar o que estava acontecendo, porque Davi já está começando a fazer um trabalho de rei de Israel. Ele já está lutando contra inimigos que seriam de Israel. Então ele está usando as forças dos filisteus, fazendo em nome dos filisteus, mas ele está indo contra quem? Contra os amalequitas, por exemplo, que são adversários históricos. E o medo dele é que Aques, por que você está lutando contra esses caras? Isso não é nosso foco. Então esse é o ponto de Davi aqui. E o Aques, no final, ele fala uma coisa legal, olha, o povo de Israel odeia tanto esse cara, que eu sei que ele vai ficar aqui. Ele está sendo perseguido, então ele vai ser meu funcionário para sempre. Ele tem uma sensação de que, Davi é um cara extremamente capaz. Agora que eu lembrei que eu estou sem o computador aqui, deixa eu deixar o celular aqui, senão eu perco. E é um cara extremamente capaz, e ele está do meu lado. Além disso, um pouco antes, o que Davi vai pedir para o Aques? Olha, eu não quero viver aqui na terra do Senhor, não preciso viver na sua capital. Arruma um cantinho para a gente ali nos interiores do seu reino. E aí, Aques dá a cidade de Ziclag, que vai passar a ser durante 1 ano e meio, mais ou menos, onde Davi e toda aquela turma dele, todo aquele bando dele, vão se localizar, eles vão ficar lá morando nessa fortaleza em Ziclag. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com eles. Então, realmente é uma coisa estranha, parece que Davi está indo lutar pelo adversário. Isso é uma estratégia de Davi. Essa estratégia é tão importante, e vai ser tão importante no futuro, que acontece? Vocês lembram, algumas aulas anteriores, que eu comentei sobre a questão tecnológica dos filisteus? Então, muito provavelmente, vários historiadores, vários comentadores, dizem que Davi aprendeu a como fazer metal ali. Davi estava na era do bronze, é como se Israel estivesse ainda na era do bronze, e eles já estivessem numa era de um metal mais avançado. E Davi aprende. Isso vai ser extremamente importante para os exércitos de Davi.
Então Davi aprende estratégias militares. Davi é como se ele estivesse ali fazendo o Luiz Saião fez uma brincadeira disso, Davi é o primeiro espião industrial da história. Beleza, isso passa, mas querendo ou não, é estranha essa história, né? Se a gente está achando estranho, no 28 a coisa piora. Porque aí é Saul que vai fazer coisa estranha. E Saul é bom de fazer coisa estranha. O que vai acontecer? O Aques decide que vão fazer o quê? Lutar contra Israel. Aques avisa o Davi e Israel fica sabendo. E Saul também fica sabendo. O que Saul vai fazer? Em pânico, já sabendo que ele não tem o apoio, né, de Deus. Saul já percebeu que ele está abandonado. Tá? Saul é meio tonto, mas ele percebeu que ele está abandonado. E aí ele vai procurar uma médium. E é muito interessante que o próprio Saul mandou matar todos que falavam com mortos. Mas, nesse caso, Saul, achou uma na cidade de Endor e foi atrás dela. E ela já ficou um pouco assustada, porque Saul foi já disfarçado. E ela, olha assim, o senhor sabe que Saul mandou matar todo mundo, então o senhor não vai me denunciar? Saul, não, que isso. O importante, eu preciso falar com alguém, eu preciso consultar alguém. E quem que Saul pede para consultar? É tudo doido aqui nessa história, eu vou pegar esse pedacinho aqui. É a conversa de Saul com a mulher. A mulher respondeu, mas você muito bem sabe que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha para que possa me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Ele jura por Deus, ele usa o nome de Deus para jurar para médium. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. E aí a médium pergunta, quem você quer que eu faça subir? Vamos explicar o faça subir, isso é outra coisa importante. A gente tem a visão neotestamentária. Então, para a gente imagina, e a visão não só do que está escrito no Novo Testamento, mas de todo o contexto. A gente imagina que as pessoas sobem. Eles não tinham uma visão muito clara da vida eterna aqui nesse momento, tá? Isso ainda é muito distante do conceito que eles estão entendendo. Então, todo mundo vai para o Sheol, vai para baixo da terra. Então, é isso. Então, quer dizer que quem ele mandou subir estava no inferno? Não. Eles ainda não têm esse entendimento de uma ressurreição após a morte. É uma coisa que ainda é muito incipiente teologicamente para eles. Então, quem que você quer que eu faça subir? Samuel. Ninguém mais, ninguém menos do que Samuel. E aí a mulher fica doida da vida, né? Pô, por que você me enganou? Eu estou vendo então que você é Saul. Não tenha medo, vamos lá. O que você está vendo? Estou vendo algo como um Deus subindo da terra. E Saul viu que era Samuel. E aí, Samuel começa perguntando, por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse, é que eu estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus, e se afastou contra mim, e Deus se afastou de mim. E já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que me revele o que devo fazer. Então Samuel disse, por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez isso com você, o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e o deu a algum outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você, hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã, você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Ele quis saber, ele respondeu. É Samuel mesmo que está aqui?
Essa é uma daquelas dúvidas que a gente vai ver várias interpretações. Tem uma coisa, muito interessante isso na teologia. O reverendo Guilherme, que também fez o mesmo curso, não me deixa mentir sozinho. É muito legal pegar uma turma de primeiro ano de teologia. Todo mundo sabe tudo. É impressionante como todo mundo sabe tudo. O nível de arrogância é uma coisa assim surreal. Com o tempo, alguns continuam arrogantes, e os que realmente começaram a entender aquele negócio entenderam uma coisa muito importante: a gente não vai ter resposta. No fundo, uma das respostas mais comuns que um bom teólogo acaba dando é: isso eu não sei. A nossa limitação é muito clara. Então, com o tempo, a gente amadurece. Então, é difícil dizer aqui se Deus proíbe que se fale com mortos, por que sobe bem Samuel para falar com Saul? Bem Samuel para falar com Saul, que é um cara que Deus deixou de falar com ele. Deus decide que Samuel apareça em espírito para proferir julgamento para Saul? É uma possibilidade. É alguma outra pessoa que aparece naquele momento? É uma possibilidade. Saul estava tão doidão que ele acha que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu nada? É uma possibilidade. O grande ponto que eu acho que a gente não pode esquecer é: sim, é terminantemente proibido pela Bíblia que a gente fale com mortos. Até porque, o que a gente faz quando a gente quer falar com mortos? É como se a gente estivesse desprezando o poder que Deus tem sobre a vida. É como se a gente estivesse dizendo: olha, Deus decidiu encerrar essa vida, mas eu quero algo mais. Eu quero ter um poder maior de poder falar com aquela pessoa que... Isso é algo muito sério. Vão existir outros momentos de manifestações? Por exemplo, a transfiguração. Claramente ali não é que é algo como Elias. Não. Algo como Moisés. Não, eram eles. Agora, são coisas muito pontuais e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, isso não é um texto normativo. Então, você vê acontecer uma coisa dessa, você vai falar: poxa, então quer dizer que eu posso me consultar com uma cartomante, com alguém do tipo? Não, gente, não é isso que o texto diz. O ponto é: Saul entrou em pânico completo a partir daqui. Ele cai com o rosto em terra e para ele ficou claro que o fim estava chegando. Ele sabia que o fim uma hora ia acontecer. Tanto que ele não quer comer. Os servos tentam convencê-lo e ele basicamente entra numa profunda depressão porque ele sabe que esse final está acontecendo. No capítulo 29 a gente vai ter um outro problemaço. Bem, Davi. Deixa eu só voltar para o 27, que tem uma coisa interessante para vocês saberem quem... Não, é no 29 mesmo. É no 29, desculpa. O Davi está no meio dos filisteus. Os filisteus vão atacar. Na cabeça do Aques, do rei de Gate, Davi é um cara confiável. Naquele momento, os soldados viram para o Aques e falaram: majestade, esse cara aí não é aquele Davi? Saul matou os seus milhares e Davi matou as suas dezenas de milhares. Impressionante como isso vai sempre seguindo a história. E aí? Ele está queimado com o povo dele. Não tem jeito melhor dele provar para o povo dele que ele é um cara leal, se usando do nosso exército e de dentro do nosso exército nos matando para entregar para Israel. E, gente, vamos falar a verdade, faz todo sentido o pensamento dos caras, tá? Realmente, e de certa forma a gente está vendo um livramento aqui de Davi. Porque Davi, ele é um mercenário do exército de Aques. Ele teria que ir lá lutar contra os caras. Vocês vão de convir comigo que como isso seria? Como Davi seria o rei de Israel depois de ter sido um adversário de Israel? Pois bem, o que os caras falam para ele, para o rei Aques? Mande esse homem embora.
para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois que de outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças desses homens? Não é esse de Davi de quem se cantavam nas danças dizendo: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares? E aí o Aques chama Davi. Fala: Davi, é o seguinte, eu por mim levava você, mas o pessoal não quer. E o Davi fica bravo: não, mas por que não? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Ele vai responder: mas o que eu fiz? O que você encontrou de errado nesse teu servo desde o dia que entrei para o teu serviço até hoje? Para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Ele fala: eu sei, aos meus olhos você é um cara confiável, mas aos olhos do meu exército não. Volta lá para Ziclag, vai para a tua família, que eu não quero meus soldados lutando contra alguém que eles acham que vai se amotinar. E eles acham que vai se amotinar com uma certa razão, né? Pois bem, é muito interessante como a coisa anda esse texto anda em paralelos. Então Davi chega ao exército de Aques, começa uma guerra, e aí vai abrir um mega parênteses no meio do caminho. Davi, e isso é muito retratado de uma forma muito, muito forte no filme. Davi está voltando, então, para Ziclag. Quando eles chegam em Ziclag, o que acontece? Aconteceu que é o terceiro dia, capítulo 30 aqui, tá? Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que já estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimados, e que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Olha o tamanho da situação. Então esse exército sai para a luta, e na volta toda a família deles tinha sido levada embora. Assim, o primeiro pensamento é: mataram todo mundo. Imagina o desespero que deu nesses caras. Por isso que eles vão ter essa atitude aqui. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi era o líder. Quem levou eles para ir lá com Aques foi Davi. Eles poderiam ter ficado quietos. O povo ficou completamente revoltado e queria matar Davi. Aqui é um daqueles momentos que eu imagino Davi escrevendo um desses salmos. É um momento de completo: e agora? O que eu vou fazer? Agora eu perdi meu bando. Os filisteus não confiam em mim. Definitivamente eles não confiam em mim. E aí? Minha família também morreu? Ou sumiu? Mas, mais um paralelo. Dica do tio André. Há muito disso na literatura hebraica. E usa-se muito paralelos. Então, às vezes, duas histórias são contadas próximas para a gente fazer esses comparativos. O que aconteceu com Saul agora de pouco? Saul vai consultar com a médium. Acontece toda essa confusão. O que Davi vai fazer? Ele não está indo para o campo de batalha, não vai fazer nada. A primeira coisa que ele vai fazer é: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Na aula passada a gente falou sobre a escola do deserto. Essa foi uma das coisas que Davi aprendeu. Em alguns momentos, nos capítulos anteriores, a gente viu Davi tomando atitudes um tanto quanto da cabeça dele. Agora ele entendeu quem é o rei da batalha. Sem Deus ele não consegue, e ele vai diretamente consultar Deus. E eles vão atrás dessa turma, e o que vai acontecer? Eles vão encontrar um moço egípcio no caminho, que vai
guiá-los atrás do bando. Um pedaço do bando de Davi vai ficar pelo caminho, exaustos. Davi vai atrás, eles chegam, encontram o bando que sequestrou as famílias, que levou todos os despojos. Não só trazem todo mundo de volta, como saqueiam os caras, trazem tudo para casa e voltam lá para Ziklag. E aqui tem uma coisa da ética de Davi que começa a aparecer a partir do 23. E vocês vão ver que ela tem um paralelo muito interessante com uma parábola. Então aqui no 21, desculpa. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados estavam e não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Bezoé, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou dele e o saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que eles não foram conosco, não lhe daremos nada do despojo que salvamos. Cada um leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. O exército de Davi também era um exército mercenário, gente. Era um exército que não estava... Os caras eram gente que já tinham perdido tudo. Então a gente não está olhando para um exército de gente boazinha, fofinha, maravilhosa. Pô, eu vou ter que dividir meu despojo. Eu fui lá, corri risco de morrer. Os caras ficaram cansadinhos aqui. Ó, estou sendo legal, leva a tua mulher e teus filhos, não enche o saco. E o Davi, não. Meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Com o quê? Com o que o Senhor nos deu. A batalha é do Senhor. Davi entendeu que a batalha é do Senhor. Ele nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvido nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha também será parte dos que ficaram com a bagagem. Eles receberão partes iguais. É assim desde aquele dia em diante, e isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziklag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para você, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Davi sabe fazer política também. Esses caras estão lá em Judá, esses caras estão lá no meio da corte real, né? Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, de Donegeb, de Jatir, de Aroer, de várias cidades aqui, e de todos os lugares que Davi tinha passado com seus homens. É interessante o paralelo disso aqui com aquela parábola dos trabalhadores. Alguns trabalham na vinha desde cedo, e alguns vão chegar bem no final do dia da vinha, né? E aí, o dono da vinha fala: eu vou te dar o mesmo salário. E os caras que trabalharam desde de manhã ficaram doidos da vida. Todos nós trabalhamos. Vai dizer que você não ia ficar também. Eu, particularmente, ia ficar completamente doido da vida. Porque o cara trabalhou metade que eu. A gente já fica. É um novo entendimento de justiça que Davi tem a partir daqui. E por isso que tem parábolas que para a gente não faz tanto sentido, mas quem ouviu aquela parábola conhecia essa história. Eles estavam contextualizados. Por isso que ler só o Antigo Testamento é extremamente perigoso, mas ler o Novo Testamento sem olhar para o Antigo, a gente perde muita profundidade. Não é que a gente não vai entender, mas a gente perde uma profundidade. E aí chega o triste fim da história. Porque sim, é triste. Não tem como não ser triste. Capítulo 31. Os filisteus lutaram contra Israel. E os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seu filho, e mataram Jonas, Abinadab e Malquisa, filhos de Saul. Jonatas realmente não vai ser o segundo de Davi. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros os avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não me venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, pois estava com muito medo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou contra a sua espada e morreu com ele.
E assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que os exércitos de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. Vieram os filisteus e habitaram nelas. No fim das contas, Saul nunca venceu os filisteus. E tem uma morte extremamente pesada. Ele acaba se matando. Aqui a gente não consegue ter certeza se Saul se mata porque ele acha que aqueles homens não eram dignos de matar o ungido do Senhor, ou se simplesmente ele não quer admitir que ele perde. Ele prefere ele se matar do que ser morto por alguém. Mas aqui aconteceu o final de toda aquela história. Então, um dos comentários que eu tenho estudado, o título do comentário é muito interessante. O nosso grande erro foi pedir um rei. O que começou mal termina extremamente mal. O reinado de Saul tem um início muito positivo, mas o final é absolutamente terrível. E o que a gente tem que entender? O que Israel queria naquele momento? Nós queremos um rei como as outras nações. Essa batalha aqui é uma batalha que acontece o quê? Acontece o óbvio. O que eu quero dizer com acontece o óbvio? O exército de Israel não tem como ganhar do exército filisteu. Não tem como. É impossível. É a mesma coisa que você pegar, sei lá, o exército mais poderoso do mundo hoje e vai invadir, sei lá, Mônaco, Andorra, um país minúsculo, que mal tem, ou invadir a Suíça, que nem o exército tem. Impossível. Como que Israel venceu tantas batalhas? Sempre no poder de Deus. Esse é o entendimento principal daqui. A hora que o povo de Israel abre mão de ser conduzido pelo seu verdadeiro general, acontece isso. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Giboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de todas as suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-seá. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-seã e o levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Esse é o fim da história de Saul. Trágico, triste. E a gente vai ver a partir da semana que vem como é difícil para Davi receber essa mensagem. Tá? Davi não vai receber essa mensagem feliz da vida. Dá até para a gente começar a ler. Isso, dá tempo. Eu dei uma acelerada, acho que acelerei até demais. Agora a gente já vai para 2 Samuel 1. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, já estava 2 dias em Ziclague. E aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. E Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. E o moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia a notícia: como você sabe que Saul e seu filho Jonatas estão mortos? Então o moço portador das notícias disse: cheguei por acaso no monte Gilboa e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança. E os carros de guerra e a cavalaria se aproximaram dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. E eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? E eu respondi: eu sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois eu me sinto vencido pela cãibra, embora ainda esteja bem lúcido.
Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Semana que vem a gente vai olhar isso com calma, porque temos duas versões aqui. Tá estranho, né? Porque foi Davi, foi o Saul que se matou, o cara que matou ele. O Davi ficou tão revoltado que ele vai matar esse cara e ele vai prantear muitos dias por Saul. Inclusive ele vai fazer um hino sobre isso. Davi entende que não era daquele jeito. Davi entende que o sofrimento que o povo teve que ter, o sofrimento que o amigo dele, Jonatas, teve que ter, isso é uma coisa importante da gente, acho que é uma das lições legais e uma das coisas que dá para ver do homem segundo o coração de Deus. A gente não pode ficar feliz em ver o pecador se ferrando. É nossa tendência, tá? É nossa tendência. Então a gente vê coisas acontecendo e eu entendo perfeitamente, por exemplo, alguém que por volta de 1945 tenha vibrado com a morte de Hitler. Até porque aquilo salvou a vida de muita gente. E aqui longe de mim querer dizer que está certo, está errado um negócio desse, porque eu certamente teria comemorado. Mas você vê que o homem de Deus ele não consegue se alegrar com a tristeza do pecador, com a morte do pecador, com o sofrimento do pecador. Isso é uma característica de um homem segundo o coração de Deus. Isso é uma característica formada por Deus. É uma característica difícil. Gente, vamos falar a verdade. Nosso coração é vingativo. Quando a gente está olhando para essa história mesmo, a gente chega nesse momento e tem uma certa alegria de ver, putz, enfim o Saul morreu. Bem feito. Olha tudo que ele fez. Agora, quem mais apanhou de Saul, quem mais sofreu com Saul, vai lamentar a morte de Saul. Eu acho que a partir da semana que vem a gente vai começar a falar do rei Davi. E quando a gente vai falar do rei Davi, a gente vai falar de coisas muito legais e coisas muito ruins. Então, o homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que a gente vai ver é que não é um homem perfeito. Até porque Deus não é inocente de achar que a gente vai ser perfeito. Teve um perfeito que veio e cumpriu a missão pelos imperfeitos. Agora, tem características ali e uma delas é essa. Então, o homem segundo o coração de Deus é um homem que ouve a Deus, que busca ouvir a voz de Deus. É um homem que não se alegra na derrota do inimigo, por pior que seja esse inimigo. O homem segundo o coração de Deus é um homem que tenta não pecar, embora peque. Então, acho que o objetivo de a gente estudar Davi, fechando essa primeira fase, é isso. Vamos parar de olhar o Davi como o herói bonzinho. Não. Ele tem um monte de falhas. E vamos entender o que Deus espera desse homem, essa mulher segundo o coração de Deus. Certamente não é uma postura ilibada o tempo todo. Então, vamos errar, vamos cair. Mas é um coração que está voltado para Deus, mesmo contra outras situações. Semana que vem começamos o reinado de Davi. A gente vai agora o mês de abril inteiro nesse reinado de Davi, o que ele faz, por exemplo, como ele reforma o culto, as promessas de Deus, a aliança de Deus com Davi, a queda de Davi, que é uma queda muito séria, e a gente não vai diminuir, a gente vai trabalhar inclusive com algumas interpretações mais recentes, que são bem mais duras contra Davi. Mas eu queria que a gente fosse olhando para Davi dessa forma. Então, eu não quero que a gente tenha uma narrativa aqui só. Então, eu tento trazer fatos históricos, eu tento trazer algumas coisas, até para a gente dar uma graça mais na aula. Mas o importante é, vamos olhar essas posturas que fazem o homem segundo o coração de Deus. O resto, basicamente, conhecimento que é útil, legal, mas o que serve para a gente é virar o homem segundo o coração de Deus, até porque nenhum de nós provavelmente vai virar rei de Israel. Reverente.
Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham online. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, aprendendo mais. Agradecer ao André que ministrou essa aula. Pedir desculpa para quem estava acompanhando sobre a intercorrência com a transmissão e graças a Deus foi resolvido. Há pedidos de oração? Os exames que a gente tem realizado. Vou pedir oração também por uma criança chamada Henrique. Ela está bem, filha de uma colega do trabalho chamado Henry. E teve aquelas quedas naturais que as crianças têm, machuca a testa. Então está bem, mas aproveitar a oportunidade para interceder por ele. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos e agradecemos o Teu nome e reconhecemos o privilégio que Tu nos dá de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio deste estudo bíblico. E rogamos a Ti que nutra as nossas vidas por meio desta palavra, a fim de que a gente tenha um relacionamento contigo e reconheça nos nossos caminhos, que sejam corrigidos por Ti, sejam aplanados por Ti, a fim de que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu quero rogar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, e pedir a Tua graça sobre a Cintia. Dê a ela saúde nessa investigação, nos exames, ela tão logo venha ter um diagnóstico e isto venha a ser também pela glória de Deus. O Senhor desde já vai operando, vai trabalhando, a fim de que seja apenas algo rotineiro. Eu sei que ela se submete à Tua vontade, nós cremos no nome poderoso de Jesus, que Tu não a abandonas, mas permanece a conduzindo. Do mesmo modo, queremos rogar as Tuas bênçãos sobre a vida do Henrique, este Teu filho que tem crescido e trouxe alegria ao coração do Henry, da Thaís, e pedimos que dê aos pais a segurança de que Tu continuas conduzindo, dando o crescimento necessário e provendo tudo quanto é necessário para que ele venha a ser um homem segundo o Teu coração. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção nas nossas vidas durante esta semana, que o Teu Santo Espírito nos dirija. É a nossa oração no nome bendito de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as benditas consolações do Espírito Santo sejam contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.